Olá, seja bem-vindo ao canal do João Salvador. Eu sou João Salvador e estou aqui para te entregar um conteúdo informativo, disruptivo e gratuito. Um conteúdo que eu acho de suma importância para a gente entender o mundo à nossa volta. Hoje, especialmente, a gente inicia um projeto muito legal, o projeto Consertando o Senso Comum. Primeira parte, empresa. De onde que surgiu esse projeto? Esse projeto surgiu da minha experiência como advogado e professor há cerca de 16 anos. Advogado da área corporativa e tributária, lido com direito empresarial e tributário, e professor de direito empresarial e tributário. Durante todos esses anos atuando como professor e como advogado, tive a oportunidade de ter contato com pessoas que são da área empresarial e aquelas que não são. Sejam eles alunos, clientes ou mesmo público externo. Uma coisa que eu percebi é a presença do senso comum nas pessoas. O senso comum nada mais é do que aquela compreensão entregue às pessoas para preenchimento das lacunas no crescimento delas. Esse preenchimento vem com a carga da região que a pessoa vive, com a carga das amizades que a pessoa tem, com a carga dos influenciadores da qual ela segue, e muitas das vezes não é incomum o conceito presente no senso comum ser distante do conceito real, do conceito legal, do conceito jurídico, do conceito econômico. Isso pode não parecer um problema durante o nosso viver, durante a nossa realidade, mas é sim um problema quando a gente convive com situações que exigem a aplicação daqueles institutos, daqueles conceitos, daqueles conhecimentos, seja no concurso público, seja na faculdade, seja numa negociação individual, seja em uma operação qualquer, que exige este conhecimento técnico. Então, a minha missão aqui agora é essa. Vamos desconstruir conceitos do senso comum e ajustar para preencher com os conceitos corretos. O primeiro deles, a primeira parte desse projeto nosso, dessa jornada nossa, do ajuste do senso comum aqui, será com relação à empresa. Se não a mais impactada pelos conceitos convenientes do senso comum. O que é empresa? Muito comum a gente ouvir falar assim, passa lá na minha empresa. Não, porque aquela empresa quebrou. Ouvi no jornal quantas e quantas empresas quebraram, quantas e quantas empresas foram abertas. Eu tenho uma empresa, eu trabalho numa empresa, é uma empresa é uma empresa é uma empresa daquilo, a empresa contrata, a empresa demite, a empresa quebra, a empresa tem lucro. Todos os conceitos, todas essas falas que são muito comuns no nosso dia a dia, são falas carregadas do senso comum e, na verdade, elas não condizem com a realidade. Porque empresa não é o que o senso comum acredita. Sim, empresa existe para dar lucro? Existe para dar lucro. Empresa existe para dar riqueza para os empresários e para os colaboradores? Confere, existe para isso. Só que empresa não é alguém. Empresa não é um lugar. Empresa não é uma pessoa que realiza algo. O conceito jurídico e o conceito da administração, que também acompanha, o conceito contábil também acompanha, indica que empresa significa atividade. Atividade organizada para produção e ou circulação de bens
ou serviços que é realizada por alguém. Esse alguém se chama empresário. Empresa não contrata. Quem contrata é o empresário. Empresa não demite. Quem demite é o empresário. Empresa é uma atividade. Empresa é uma ferramenta. Empresa é um protocolo. Empresa é um projeto. Empresa é algo inanimado. É algo que você precisa fazer. É algo que você precisa realizar. Quando a gente parte do pressuposto de que o conceito de empresa remete a alguém que seja detentor de direitos e obrigações, exemplo, empresa contrata, empresa demite, empresa tem lucro, empresa tem prejuízo. Quando a gente entende desta forma, a gente está colocando a atividade empresarial sendo realizada por algo fictício e inanimado, por algo que nada mais é do que um projeto, um sistema. Na verdade, quando a gente quer dizer que a empresa contrata ou que a empresa demite, a gente está dizendo que o empresário contrata, o empresário demite. O empresário tem lucro, o empresário tem prejuízo. Definitivamente, o que é empresa? Empresa é atividade organizada com o intuito de lucro para a produção ou circulação de bens ou de serviços, utilizada de forma habitual e realizada por alguém, realizada pelo empresário. Então, vamos ajustar o senso comum para tirar toda a responsabilidade da empresa e colocar sobre o empresário. E nessa transição de conteúdo, surge, então, a verificação de outro problema que existe no senso comum: confundir empresa com pessoa jurídica. Vejam só, vou abrir aqui um quadro branco com uma projeção para vocês entenderem aqui. Vamos colocar de lado, 1 minuto, por favor, a figura da empresa. E vamos focar na figura do empresário. Tá? O empresário como existe na legislação, como existe no direito. A partir do artigo 966 do Código Civil, a gente tem a noção de empresários como sendo aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção e ou circulação de bens ou de serviços. Ou seja, o empresário realiza empresa, ok? E no nosso direito e mercado, a gente possui duas formas de ser empresário. O empresário, primeiro, pessoa física, que pode ser um empresário individual ou um microempreendedor individual. Em outro momento, a gente vai fazer todas essas diferenciações, tá certo? Ou um empresário, pessoa física, pessoa jurídica, que pode ser uma sociedade anônima, a grande sociedade das ações, uma sociedade limitada, o modelo de sociedade mais utilizado no Brasil, alguma das sociedades menores que estão hoje definidas aqui como sociedade em nome coletivo, sociedade em conta de participação, sociedade em comandita simples e sociedade em comandita por ações. Com todas essas sociedades pequenas, porque são de muito pouca utilização, existem hoje basicamente para estratégias empresariais muito específicas e para concurso e OAB. A gente tem o EIRELI, que hoje deixou de ser aplicável, porque com a entrada em vigor da Lei 14.195 de 2021, chegado a sociedade limitada unipessoal ao mercado, a EIRELI
deixou de ter eficácia, se tornou inócua. Eireli, basicamente, é uma pessoa jurídica de uma pessoa só, mas que exigia um faturamento específico, e hoje a sociedade limitada unipessoal realiza a mesma operação, mas sem exigir esse faturamento específico. A gente depois estudará todos esses modelos, de sociedade, mas nesse momento é só para a gente fazer diferenciação. Vejam, a gente tem o empresário como realizador da empresa nas suas duas possibilidades, pessoas físicas e jurídicas. Só que aí vem uma outra confusão que o senso comum faz, a confusão relacionada à palavra pessoa jurídica. Ora, um empresário individual não tem pessoa jurídica? Vejam, ele tem CNPJ, mas ele não é, por definição específica, uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica pressupõe a união de duas ou mais pessoas, ou, no caso das sociedades unipessoais, a diferenciação entre pessoa jurídica e pessoa física dentro do mesmo corpo. Pessoa física também tem CNPJ quando é um empresário regular. Pessoa jurídica tem CNPJ quando é empresário regular. CNPJ, que popularmente significa Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, na verdade, tem uma explicação melhor, mais adequada. Cadastro Nacional de Personalidade Jurídica. No caso dos empresários aqui. Sim, outras pessoas do direito, na verdade, lá do direito público, fundações, associações públicas, ou mesmo do direito privado, também, que não sejam empresários, possuem seu CNPJ, não é o nosso caso aqui agora. Nosso caso aqui agora é só com relação à atividade empresarial. Nesse sentido, empresário regular no Brasil tem CNPJ, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. A pessoa jurídica não é empresa. Pessoa jurídica realiza a empresa. Assim como o empresário individual, que é uma pessoa física, realiza a empresa. Empresa é atividade realizada pelo empresário. Pode parecer estranho pensar numa pessoa jurídica sendo tratada como empresário, mas sim, é o que ela é. Você precisa enxergar a pessoa jurídica de uma forma que seja baseada na fé. Você precisa acreditar que a pessoa jurídica existe, que está ali do seu lado, que assinou a sua carteira de trabalho. Quando a sua carteira de trabalho é assinada, se você é um colaborador da pessoa jurídica, quem está assinando não é o diretor, não é o presidente, não é o gerente, não é o seu superior imediato. Quem assina a sua carteira de trabalho é a pessoa jurídica. Claro, pessoa jurídica é uma ficção, ela não existe no mundo real, e ela, para exercer esses atos pessoais no mundo real, ela precisa de alguém para fazer por ela. Por exemplo, o administrador vai lá e assina o contrato, assina a carteira de trabalho, assina um cheque. Mas quando ele o faz, ele não faz em seu próprio nome, ele faz em nome da pessoa jurídica. Recapitulando, empresa é atividade. Empresário no Brasil realiza essa atividade chamada empresa, e ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, me diga nos comentários. Se não ficou claro, me chame.
e eu vou renovar aqui as informações até ficar muito bem entendido para todo mundo. Espero que tenha sido um conteúdo muito informativo e útil no seu dia a dia, na sua jornada, no seu concurso, na sua prova. Agradeço a todos a presença aqui e me acompanhem na parte 2 do nosso projeto de ajuste do senso comum. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like se gostou. Obrigado. Tamo junto na jornada. Forte abraço.